Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Bem-vindos, irmãos, a este culto vespertino, nosso culto da noite, do segundo domingo de maio, dito também chamado Dia das Mães. No culto da manhã, nós fizemos a nossa homenagem às mães, mesmo dentro das limitações, né, por causa do nosso culto online, mas lembramos mais uma vez este domingo e esta data para nós, sem dúvida, de suma importância. E queremos avisar, irmãos, mais uma vez, ou comunicar aos irmãos, o que nós falamos no culto da manhã, que eu preciso, inclusive, do retorno dos nossos irmãos do Conselho de Administração em relação à nossa ideia de voltarmos nessas duas últimas quartas-feiras ao culto presencial de oração. Talvez, no primeiro domingo de dezembro, voltarmos até o culto presencial de domingos. Vamos ter que aguardar durante essas 2 semanas, né, para ver como é que as coisas vão ficar. Então, seriam nas 2 últimas quartas-feiras. Esta quarta-feira que vem agora, o culto ainda será de forma online. Por favor, os irmãos do Conselho, me mandem a sua opinião, façam as suas colocações, e outros membros da igreja, né, que quiserem, né, também podem mandar o que o irmão pensa ou a irmã pensa a respeito disso. Porque estamos, irmãos, no mês da família, um casal está dirigindo os nossos cultos. No domingo próximo passado, nós tivemos um casal conhecido da igreja, amado da igreja, que esteve aqui à frente. Deste domingo, a mesma coisa, né? Mas um casal ativo, envolvido com a vida da igreja, está na direção do nosso culto. Nós vamos passar a eles, então, esta direção. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos mais uma vez para louvarmos juntos ao Senhor, esse culto noturno. Boa noite, queridos. Boa noite, amada igreja. O culto dessa noite tem como tema caminhos construídos e relacionados com a luz da vida, não andam em trevas. Vamos agora para o texto de introito. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse texto foi lido em João 3, 17 e 21. E no Congregacional HCC 390. Filhos da luz, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8. Filhos da luz, que tendes salvação, amados do Senhor, vivei com fé, amor e retidão, vivei para seu louvor. Já tendes certa vossa herança, cantai alegres na esperança, cantai alegres na esperança, andando em luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo caminhai aos céus, a casa paternal, a toda hora vigiando e sempre o tempo aproveitando, e sempre o tempo aproveitando, andai na luz,
te dá de paz, pois precisares andar, pedindo auxílio certo e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Estai então bem preparados, estai então bem preparados, vivendo em luz, vivendo em luz. Filhos da luz, quando afinal voltar o vosso bom Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando ao Deus de luz, ao Deus de luz. Continuemos a louvar com nossa equipe de louvor. Boa noite, meus irmãos. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Quero hoje também agradecer a Deus por cada mamãe, né, por esse domingo que a gente comemora aí o Dia das Mães. E quero iniciar também esse momento de cânticos com um salmo muito conhecido, mas que falou muito ao meu coração durante essa semana, e eu vou ler na linguagem de hoje, que está lá no Salmos 96, de 1 a 6. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enche o seu templo. Amém? Eu quero destacar o primeiro versículo que fala: o Senhor, cantem ao Senhor uma nova canção. Hoje o Senhor quer ouvir de nós uma nova canção, de repente uma nova posição, um coração mais agradecido, tá? Que você agora eleve a sua mente, o seu coração ao Senhor e entregue esses cânticos como louvor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei
a ti, Jesus. As mulheres. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com o meu louvor, eu quero te tocar com o meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar
alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar, com meu amor poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Boa noite, igreja. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Creiamos nisso. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece.
a cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver, essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Se fará. Se fará. Tudo posso, Deus, que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, ó Pai, um Deus que tem cuidado de nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, Senhor. Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, Pai. Tudo nós podemos, Senhor, porque Tu nos fortalece, ó Pai. Receba o nosso louvor, ó Pai. Receba a nossa adoração, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a nossa equipe de louvor, cada um que participou e suas famílias. Momento de confissão. Pois em Ti está a fonte da vida. Graças à Tua luz, vemos a luz. Salmos 36, 9. Momento de oração. Como fazemos, irmãos, vamos fazer enunciados que os irmãos podem transformar, devem transformar em suas orações, seus pedidos a Deus. Sejamos agradecidos. Agradeçamos porque estamos vivos e tendo condições de assistirmos aos nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos sido o pão de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos, pela esperança que temos em Jesus Cristo. Agradeçamos por nossa igreja que está tendo recursos para manter seus compromissos, graças à sua participação, à sua lealdade, meu irmão, minha irmã. Verdade, há vários membros da igreja se sentindo ansiosos para retornar aos cultos presenciais. Precisamos decidir sobre isto, mas com a sabedoria do Espírito Santo. Sempre temos de pensar em nós, é verdade, mas também não podemos deixar de pensar nos outros. Senhor, és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Senhor, olha pela Tua igreja
para que sob tua direção, sob tua orientação, batalhemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, a tentativa de fazer vencer a escuridão. Ajuda-nos a não perdermos, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Meu Deus, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isto, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, aos prefeitos, e abençoa os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. O Senhor Jesus nos diz que a casa dividida não subsiste. Senhor, o nosso país, a nossa nação está dividida. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, para benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Oremos para que o espírito do divisionismo perca forças. Ó Deus, olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender a diversidade étnica, racial e que, como uma das tuas maneiras, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por nós todos. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa, Senhor, o Júnior e a Fanny, do projeto Resgate, com o novo desafio da Casa de Acolhimento, sob a direção deles. Abençoa a nossa ação social com suas mãos estendidas aos necessitados. Senhor, o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas, abusadas. Tem piedade da raça humana. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa terceira idade. Senhor, obrigado pelos que estão fazendo acontecer os fatos do Teu reino nesta igreja. Ouve-nos agora, quando oramos no silêncio das nossas almas e com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar, irmãos, pelos pais e mães de oração. Este grupo, irmãos, importante, valoroso, que assumiu o compromisso de orar por jovens da nossa igreja. Oremos para que eles não desanimem, para que isso continue. Não há prazo para terminar. Posso dizer aos irmãos que Deus já está respondendo às orações. Já estamos sendo abençoados, vendo algumas coisas acontecer no meio dos nossos jovens, que são evidências das orações dos irmãos. Vamos dar uma olhada agora na lista de enfermos, conforme a letra que começa o seu nome.
Você vai achar um grupo lá com o nome de irmãos e irmãs, membros desta igreja, não membros, com Covid-19, com outras enfermidades. Olhe por eles agora. Talvez você já tenha anotado um caderninho, tenha num caderninho o nome dessas pessoas, talvez esteja no seu celular, talvez já esteja na sua mente. Use o recurso agora que você tem para orar por essas pessoas. Isso é muito sério, irmãos, é muito importante. Senhor, te pedimos hoje, outra vez, por tua igreja na Índia. Os irmãos podem abrir os olhos e acompanhar as nossas informações, ajudados também pelo slide. A Índia hoje é o segundo país do mundo com o maior número de contaminados pela Covid-19, cerca de 23 milhões, com 245 mil mortes. Faltam leitos, oxigênio e agora está faltando madeira para queimar os corpos, cremar os corpos. No hinduísmo, a religião da grande maioria do povo da Índia, os mortos precisam ser cremados o mais rápido possível, ou as suas almas demorarão a se reencarnar. E aí não só isso, se a demora for além do normal, essas almas não encontram descansos e quando reencarnam, segundo a crença deles, se reencarnam em seres inferiores. Naturalmente, irmãos, que nem todas as cremações são por razões religiosas, mas para os que cremam, então, por razões de crença, a angústia pela demora da cremação dos corpos dos entes queridos é ainda maior. O país está sendo tomado pelo que chamam de variante B1617 da Covid, mais contagiosa que a versão anterior, que já está sendo detectada em quase 30 países. Chegando a ser cogitada como uma das fontes fornecedoras de uma das vacinas contra a Covid-19, a Índia não conseguiu vacinar nem 2% da sua população de 1.392 bilhões de habitantes. Listado hoje entre os países que mais estão criando dificuldades para os cristãos, com os vários estados que adotaram a chamada lei anticonversão, já há comentários de que em várias regiões do país, hindus nacionalistas extremados estão ameaçando matar cristãos e muçulmanos, acusando-os de estarem aborrecendo os deuses do hinduísmo, que então irados estão castigando o país. O Conselho Cristão Indiano pede orações pelo povo da Índia, pelas igrejas da Índia, para que recebam de Deus a paciência e a sabedoria para lidar com toda esta situação. Nós estamos vendo exibido no slide as cremações que estão sendo feitas em praças públicas, feitas em pedreiras, porque falta também espaço, né, para se realizar isso. Momento missionário, então, dentro do nosso culto, nosso momento de oração.
Uma das formas de atuação de Missões Mundiais é com projetos missionários na área da saúde. Atualmente, são 15 projetos em 11 países, e inclusive alguns em contexto de extrema perseguição religiosa. O propósito desses projetos é mostrar o amor de Deus por meio dos atendimentos. Além de buscar oferecer um trabalho técnico de ótima qualidade, os missionários da JMM desejam servir, acolher, amar, cuidar e compartilhar o evangelho que transforma vidas. Um dos projetos de saúde de Missões Mundiais é o Centro Médico Fábrica de Esperança, que desde 2009 funciona na periferia de Dakar, capital do Senegal, onde mais de 90% das pessoas pertencem a um povo não alcançado pelo Evangelho. A rotina do trabalho no centro médico sempre começa com um momento devocional. Então, gente, chegamos aqui no Centro Médico Fábrica de Esperança. E agora nós vamos entrar e vocês vão ver algumas coisas. A primeira coisa que vocês vão ver é o nosso tempo de oração. Nós buscamos a Deus juntos, toda a nossa equipe segue a Jesus também. E esse é um tempo muito importante para nós. Então vamos lá. O Centro Médico Fábrica de Esperança conta com atendimentos nas especialidades de ortopedia, cardiologia e dermatologia, além de enfermagem e fisioterapia. Juntas, estas áreas alcançam uma média de 600 pessoas por mês. Então aqui no outro consultório, vamos ver quem está aqui. Olha quem está aqui. Dr. Pablo Reis, cardiologista. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. E aqui uma paciente, a Aissatu. Pablo, você está aqui há quase 3 anos, aprendendo francês, a cultura, já consultando. E aí, como está sendo essa experiência? Sim, é uma experiência desafiadora, você aprender uma língua e trabalhando, mas Deus tem dado graça e a gente está conseguindo estabelecer valores do reino para a nossa profissão aqui onde nós estamos. Que legal! E aqui, assim, você é cardiologista, né? O que você tem mais pego aqui, em geral, com os pacientes? Que patologia? Na maioria das vezes, hipertensão arterial. Hipertensão arterial bem avançada, já com anos e anos de diagnóstico sem tratamento. Tem sido um desafio, mas também estamos vendo grande resultado nas evoluções dos pacientes. A Aissatu tem nos ajudado bastante na transcrição, né? na interpretação dos alimentos locais, da forma que a gente está passando para os pacientes. Isso tem nos ajudado bastante na condição. Aissatu, as pessoas sabem que você fala muitas línguas. Est-ce que tu parles un peu le portugais? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Na odontologia. Vamos ouvir agora um louvor com a família Albuquerque. Cristo estava morto, agora está vivo. Isso é loucura pra Tomé, deixa de crer. Cristo ressurgindo e depois subindo. Para os que adoram, isso é milagre de Deus. Um adorador não se define pelo que se vê,
adorador é aquele que vive pelo que crê. Que loucura é para quem não crê ver Jesus de pé depois de morrer. Mas pra quem tem fé nem precisa olhar suas mãos furadas pra ficar maravilhado e adorar seu nome. Cristo estava morto, agora está vivo. Isso é loucura pra Tomé deixar de crer. Cristo ressurgindo e depois subindo. Para os que adoram, isso é milagre de Deus. Um adorador não se define pelo que se vê. Um adorador é aquele que vive pelo que crê. Que loucura é para quem não crê ver Jesus de pé depois de morrer. Nem precisa olhar suas mãos furadas pra ficar maravilhado e adorar seu nome. Cristo vive, Cristo reina, Santo, Santo, adorado és. Para quem não crê ver Jesus de pé depois de morrer. Nem precisa olhar suas mãos furadas pra ficar maravilhado e adorar seu nome. Ver Jesus de pé. Mas pra quem tem fé nem precisa olhar suas mãos furadas pra ficar maravilhado e adorar seu nome. Obrigada, Glauber e Tailine. Deus abençoe a família de vocês. Proclamação e edificação. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Celebração da palavra com o pastor Valdemir. Os três grandes problemas da humanidade, uma só solução. Vamos compartilhar, meus amados, um texto bastante conhecido. Aliás, os dois textos, né, que vamos usar é bem conhecido. Mas o primeiro deles, sem dúvida, se torna, em termos de conhecimento, difícil até ser comparado a um outro, né, porque até as pessoas que não são cristãs conhecem. O Salmo 23.
e depois o texto de João 10, de 11 a 14. Vamos compartilhar a leitura então do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E o texto de João, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus, de João 10, 11 a 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Que o Senhor nos conduza na ministração da sua palavra, abençoando as palavras que foram lidas nas nossas mentes e corações. Sem dúvida, meus amados e amadas, uma das tarefas mais difíceis dos dias de hoje é conseguirmos estar atualizados acerca de tudo o que de novo está surgindo no mundo da eletrônica, da informática, enfim, da tecnologia. Porque o que nesta semana se foi lançado, anunciando uma grande novidade do mercado da informática, eu lhes asseguro que em menos de um mês já vai estar superado. Ainda usável, ainda útil, mas superado porque alguma outra coisa, mesmo dentro daquela área, está surgindo para ser melhor ainda, ou para ter mais condições ainda de oferecer aquilo que as pessoas querem. Estamos vivendo em um mundo onde as mudanças nas mais diversas áreas da humanidade se processam numa velocidade espantosa. Na verdade, as mudanças nesse aspecto têm sido chamadas de verdadeiras revoluções. Revolução tecnológica, revolução da informática ou do mundo virtual. Ou não? Não é a primeira vez que o mundo vê revoluções deste tipo, guardando-se naturalmente as devidas dimensões. Sabemos que foi de suma importância a chamada Revolução Industrial do século XVIII. De certo modo, até hoje nós vivemos as consequências dela. Mas foi uma tremenda revolução que aconteceu há pouco mais de 3.000 anos. Há cerca de 3.045 anos, assumia o trono de um povo chamado de o povo de Israel, um jovem rei. Ele seria o segundo rei na história deste povo. Seu nome era Davi. Esse povo de Israel tem a ver com o mesmo Israel que hoje tenta se manter na Palestina, vendo seus filhos e filhas, os seus filhos e os filhos dos árabes se matarem por causa do lugar comum. Bem, quando Davi assumiu o trono de Israel, a nação de Israel não passava de um ajuntamento de clãs tribais. Mas 40 anos depois, quando esse rei veio a morrer, Israel era uma nação bem diferente. Israel se tornara na mais próspera, na mais forte e influente nação de todo o Oriente Médio daqueles dias. E a causa disto estava no fato de Davi haver entronizado em Israel uma nova tecnologia. A tecnologia do ferro fundido. Foi uma revolução tecnológica também. Não, a tecnologia do ferro fundido não fora descoberta por Israel. Cerca de 200 anos antes de Davi governar, os israelitas, os hititas, haviam descoberto o segredo da fundição do ferro. Os hititas eram um dos povos que habitavam as terras ao redor de Israel. Eles começaram um grande império ali por voltas de 1800 a.C.
e chegaram a dominar o que hoje chamamos de Síria, Líbano e a maior parte do Iraque. De propósito, quanto puderam, os hititas esconderam dos habitantes de Israel a técnica de fundir o ferro. Mas Davi descobriu essa técnica e, fazendo mais ou menos o que nós chamamos hoje de quebra de patente, Davi tornou possível a fundição do ferro entre os hebreus e mudou a história de Israel. Verdade. Falar hoje de ferro fundido é falar de um passado remoto, embora isso ainda faça parte da nossa realidade. Mas não dá para imaginar, não temos como imaginar a mudança que isto causou em Israel. Porque de repente um povo que se utilizava de objetos, de instrumentos e de armas feitas de madeira e pedra, passou a usar objetos, instrumentos e armas feitas de ferro fundido. Quando nós estudamos a vida de Davi, podemos perceber o quanto esta mudança também o afetou. Davi não era apenas um grande rei, um político capaz, ele era um grande poeta, um filósofo, um teólogo e um músico. É dele esta peça musical, poética e teológica que se encontra entre as mais amadas em todos os tempos, o chamado Salmo do Pastor, o Salmo 23, que diz no seu introito, na sua introdução: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta ou nada me faltará. Como um filósofo e teólogo e como um poeta, Davi percebia que havia problemas em meio ao seu povo que não podiam ser resolvidos pela tecnologia. Nesse livro dos Salmos que temos na Bíblia, há várias composições de Davi nas quais ele descreve tais problemas. Problemas que, porém, não se tornaram somente nos problemas dos que formavam a nação de Israel do passado, mas que são os problemas do atual Estado de Israel hoje e que são, na verdade, os problemas de todos nós. O Senhor é o meu pastor, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Cantava Davi o que depois, ao que tudo indica, tornou-se numa canção para o templo, parte da liturgia do culto judaico. Com estas afirmações, com tais afirmações, o menestrel divino nos coloca diante da realidade de que há questões em nossas vidas que tecnologia alguma, que a habilidade nenhuma do ser humano consegue resolver. A questão da maldade, por exemplo. Vamos pensar um pouquinho nessa questão da maldade. Este sempre foi um grande problema desde o assassinato de Abel por parte do seu irmão Caim. E por mais que evolua, dizem, a humanidade, mais percebemos que há algo errado com ela, à medida que se percebe que, apesar de tanta religião, de tantos aparatos de autoridade, de tantas leis, de tanta exaltação à capacidade humana, não há como evitar que continuem o ódio, o despeito, o desprezo, a vingança entre as pessoas. Será que alguém ao nosso alcance, será que há alguém que possa dizer: olha, eu trabalho num lugar onde todos mesmo se dão bem, se respeitam, todos gostam uns dos outros? Será que todos ao alcance da nossa imagem e da nossa voz podem dizer agora: olha, eu faço parte de uma família na qual todos, pais, filhos, irmãos, tios, primos, todos se dão maravilhosamente bem? Todos nós podemos dizer isso quanto às mamães, né? Nesse domingo chamado de Dia das Mães, estão profundamente tristes pelas situações que estão acontecendo em suas casas. Sempre que nós ligamos a televisão, consultamos a mídia, o que é que nós temos nos noticiários? Temos guerras, temos assaltos, temos falcatruas, temos corrupções, as mais desavergonhadas possível. Gente obtendo vantagens financeiras e políticas às custas da pandemia da Covid-19. Temos a exploração do fraco pelo mais forte. Há algumas semanas ficamos estupefatos com a maldade de um patife que foi capaz de matar uma criança, um menino indefeso de 4 anos, no último dia 8 de março. Mas quantas vezes já ouvimos falar de crianças sendo mortas, inclusive por seus pais?
Há alguns anos, nos Estados Unidos, uma mulher afogou suas 3 crianças, a mais velha com 5 anos, porque o seu namorado disse que não estava mais suportando as crianças. Seres humanos que, na verdade, se desumanizam, se bestializam cada vez mais. Na última quinta-feira, assistimos angustiados às consequências causadas pelo poder do tráfico em nossa cidade, tendo como palco a comunidade do Jacarezinho. A gente séria afirmando que há elementos de fora ligados às organizações terroristas e que estão vindo ensinar tática de guerrilhas aos traficantes do Rio de Janeiro. Seja como for, esse local já recebeu pessoas da nossa igreja e lá existem servos e servas de Deus pelas quais nós precisamos orar, para que eles e elas saibam como proceder em meio às mortes que aconteceram e que só revelam a tragédia de uma humanidade sem Deus. Nossas novelas, nossos filmes retratam com assiduidade as mentiras, as traições, os adultérios, prostituições de todos os tipos e crimes da nossa sociedade. Em uma obra de ficção não cristã, o autor coloca na boca de um dos personagens esta afirmação: já foi tempo quando não havia dúvida entre o que era errado e era certo. Atualmente, já não se tem como afirmar que isto ou aquilo é errado ou certo, e aí ficamos perdidos. Uma pessoa não cristã, constatando isto, a Bíblia diz, ela diz que nós temos um problema dentro de nós mesmos, dos nossos corações, dentro das nossas almas. Nós temos o pecado. O pecado nos afasta de Deus e nos afasta do próximo, nos afasta da família e nos afasta de nós mesmos. O pecado afasta Deus de nós e afasta os outros de nós. O pecado é que torna as pessoas maldosas, egoístas, violentas, falsas, adúlteras, mentirosas e hipócritas. Há cerca de 18 anos começaram a aparecer estudos médicos afirmando que as pessoas já podem nascer para serem violentas, criminosas, desregradas. A falta de hormônios ou hormônios demais, afirmam alguns desses estudos, podem tornar uma pessoa capaz de atos ruins. Só que nenhum desses estudos até agora conseguiu explicar por que é que isto realmente acontece. Mas a Bíblia explica por que isso pode acontecer com hormônios de mais ou hormônios de menos. Ela nos mostra que o pecado afeta o ser humano já no seu nascimento. Então, hormônios em demasia ou hormônios de menos não tornam uma pessoa criminosa, mas o pecado em tal pessoa poderá usar os hormônios, se ela não for tratada convenientemente, desequilibrar o estado emocional de tal pessoa e torná-la até mesmo uma criminosa. O pecado torna as nossas almas doentes até a morte. Por isso nós precisamos de algo para mudar tudo isto. E este algo não é a filosofia, em que pese a necessidade que nós temos de uma boa filosofia, não é a educação, em que pese a importância que ela tem para o nosso dia a dia, não é a tecnologia, embora graças a ela as nossas vidas podem ser extremamente beneficiadas, não é a medicina, embora a medicina esteja fazendo conquistas extraordinárias e em diversas situações até consegue ajudar a controlar determinadas tendências ruins. Não é de algo que precisamos, o que nós precisamos é de alguém. Precisamos de alguém sobre quem possamos dizer, ele é o meu pastor que não me deixa faltar nada daquilo que realmente eu preciso. Porque ele traz descanso para a minha alma, porque ele guia os meus passos nos caminhos da vida, mesmo quando esses caminhos estão no vale da morte. Jesus Cristo é este alguém, é este pastor, por isso ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o Senhor que é o meu pastor, sobre quem Davi, 1000 anos antes dele, Jesus, estar conosco, já cantava. Jesus Cristo, Deus, o pastor, que se fez gente como a gente para ser o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas e conduz essas suas ovelhas pelo caminho da salvação eterna. Jesus Cristo. Sem Jesus na história,
Sem Jesus na vida, sem Jesus no centro da nossa religião, nós vamos ver e sentir o pecado e sermos controlados por ele. A Bíblia diz: o pecado encontrará vocês. Sem Jesus não adianta fugir do pecado, ele vai nos alcançar. Jesus é mesmo aquele poder que pode deter este algo chamado pecado, que é algo poderoso nas mãos de Satanás, para controlar as pessoas que não têm o bom pastor. O pecado não faz apenas um dia tornar-se ruim. O pecado não faz apenas que nós fiquemos de mau humor ou que percamos a esperança. O pecado mata a alma. E uma alma morta faz acontecer o que a Bíblia explica como os lábios envenenadores, a boca que blasfema, os pés que correm para a violência, as mãos que praticam essa violência, os olhos que não conseguem ver Deus. Na verdade, todas essas realidades são envenenadoras. Mas se com as suas afirmações o rei Davi nos coloca mesmo diante da realidade de que há questões na vida que tecnologia alguma, habilidade nenhuma do ser humano conseguem resolver, como a questão da maldade humana, como já vimos, a outra realidade é a do sofrimento humano. Tecnologia alguma, habilidade nenhuma do ser humano consegue realmente nos fazer mais do que vencedores em relação aos nossos sofrimentos. No livro de Jó, um dos mais conhecidos personagens da Bíblia, por isso nós nos referimos à paciência de Jó. Nesse livro de Jó nós temos escrito: a aflição não surge do pó. Jó 5,6. É impressionante ver que o que a ciência tem feito para minorar o sofrimento das pessoas. As vitórias da ciência sobre o câncer e outras enfermidades cruelmente doloridas são realidades acalentadoras. E se não há ainda uma vitória sobre a Covid-19, não é justo pensarmos que a ciência não tem conseguido avanços em relação ao tratamento desta peste. Mas, ao mesmo tempo em que damos graças a Deus, que agradecemos a Deus pelo que a ciência tem feito de bom na área do sofrimento humano, não há como a gente não perceber que, em que pese todo o benefício da ciência, o sofrimento é uma marca diária, constante sobre nós todos. Alguém disse que nós somos os filhos do desespero. Nesse Salmo 23, aos que acreditam que Davi teve como contexto todo o sofrimento da caminhada do povo hebreu pelo deserto após a saída do Egito, mas a maior parte dos intérpretes entende que a ênfase está mais nas suas experiências como pastor de ovelhas, defendendo-as das feras e dos ladrões, mas também das suas agruras com Saul, o primeiro rei de Israel. Não é difícil perceber que quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é difícil perceber que o que ele quis dizer é que nunca lhe faltou socorro para os perigos e sofrimentos que o cercaram. Não, claro que não. Se quisermos acrescentar a caminhada de Israel como contexto, poderemos nos recordar de que tanto para o povo hebreu quanto para ele, Davi, não faltaram sofrimentos, não faltaram desafios, não faltaram perplexidades, ou ele não falaria do descanso das pastagens verdes e das águas mansas. E o Senhor, como bom pastor, que Deus, como pastor, o seu pastor, lhe proporcionou. Com certeza Deus lhe deu pastagens verdes para que ele, Davi, pudesse repousar, assim como o povo de Israel, em meio às agruras do deserto, também pudesse comprovar o socorro de Deus. Com certeza. Com certeza Davi encontrou em Deus repouso, porque sua alma, sua vida, às vezes, várias vezes, muitas vezes, se viu cansada, esgotada. Nas borrascas da existência, antes que se afogasse ou que fosse levada pelas águas bravias, de repente Davi se via envolvido pelas águas mansas e tranquilas, proporcionadas por Deus, que o envolvia também com a sua justiça. Por causa das ameaças das feras, dos bandidos, das sombras da noite, das ameaças de Saul, viu-se Davi, sabe Deus quantas vezes, entrando por um vale de sombra e de morte.
Sabe, meus amados, eu posso imaginar Davi chorando, a ponto de não poder comer por causa do seu pecado, que nas suas lágrimas, mais que nas suas lágrimas, sem dúvida nessas suas lágrimas, estavam as lembranças do quantas vezes Deus lhe socorrera, Deus lhe alentara, mas do como ele fora ingrato a Deus por pecar. Quantos de nós, com certeza, podemos contar sobre situações que nos fizeram sofrer, nos fizeram chorar, e quem sabe nós estamos vivendo situações que nos estão fazendo sofrer, nos fazendo chorar. Quem sabe esta é a sua situação, meu irmão, esta é a sua situação, minha irmã. Afinal, a dor tem muitas faces. Quantas vezes nós conseguimos resistir com valentia, com confiança, uma doença dolorosa, uma violência covarde, mas vamos sucumbir, quase sermos destruídos por causa de uma palavra injusta. Vales de sombra e morte. Mas o Senhor que é o pastor, está e quer estar na nossa vida também nesses momentos. Por isso é importante saber, aprender que se com suas afirmações, o rei Davi nos coloca mesmo diante da realidade de que há questões na vida que tecnologia alguma, habilidade nenhuma do ser humano conseguem resolver, como a questão da maldade humana, como a questão do sofrimento humano, que se fique então claramente exposto, realmente declarado que tecnologia alguma, habilidade nenhuma, pode anular em nossas vidas a verdade de que só há um nome, só há um alguém que pode nos fazer vencer as investidas da maldade e nos dar forças diante das garras do sofrimento. Jesus Cristo. Não há como viver a vida sem sermos vítimas de uma forma ou de outra, uns mais, outros menos, da maldade humana. O apóstolo São Paulo, um dos escritores da Bíblia, disse, escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto, na antiga Grécia: até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. 1 Coríntios 4:11. Nesse texto, o oráculo de Deus fala de sofrimentos, fome, sede e nudez, e fala de maldade, e esbofeteados. Mas foi esse mesmo apóstolo quem escreveu assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. E por que ele pôde dizer isso? Porque ele afirmou que o sofrimento e a maldade se tornaram realidades em sua vida, mas não derrotaram. Porque em Jesus Cristo, ele, Paulo, encontrou o bom pastor que caminha conosco quando somos colocados diante dos sofrimentos da vida, das maldades da vida, e aí nos vemos nos portais dos vales da sombra da morte. Verdade. Deus realmente não fez o mundo para que o mundo fosse um lugar de sofrimentos, mas por causa do pecado que nós todos cometemos, a partir dos primeiros seres humanos, a vida então tem alegria, mas não existe sem tristeza, dá oportunidades para o sorrir, mas nunca nos poupa das lágrimas, e quando nos faz experimentar o alívio, é porque nós tivemos de passar antes pela dor, senão não saberíamos o que é alívio. Só que Deus nos diz na sua palavra que isto vai terminar, que isto vai acabar, mas enquanto vivemos o ainda não, nós já podemos experimentar o caminhar nesta vida com o bom pastor Jesus Cristo, para sentirmos forças, para experimentarmos alívio. Com certeza o sofrimento e também a maldade humana são realidades que Deus usa para nos falar, despertando-nos para a necessidade que temos dele, chamando-nos para perto dele. Gosto muito das palavras do pensador anglicano C.S. Lewis, famoso autor das Crônicas de Nárnia, entre muitas coisas que ele escreveu, obras de filosofia cristã extremamente importante. Ele diz: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala baixinho a nossa consciência nos nossos erros, mas grita
grita por intermédio das nossas dores. Quando o Senhor Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus está se identificando com Deus, o Senhor sobre quem o salmista disse, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E foi na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo deu sua vida pelas suas ovelhas. A cruz foi por causa de nós todos, e quando humildemente nós compreendemos isto, nós aceitamos isto, que a cruz foi por nossa causa, por causa dos nossos pecados, então percebemos que em nossas vidas, que pela morte do Senhor Jesus Cristo, Ele quebrou o poder do mal sobre a nossa vida. E quando humildemente nós compreendemos isto, aceitamos isto, que a cruz foi por nossa causa, por causa dos nossos pecados, percebemos em nossas vidas que pela morte do Senhor Jesus, Ele quebrou o poder do mal sobre nossas vidas para abrir para nós o caminho da verdadeira vitória sobre a vida. Então, se tomarmos Jesus como nosso bom pastor, por causa da sua luta por nossa causa na cruz do Calvário, nós vamos descobrir que as lutas da vida não poderão fazer com que não tenhamos esta verdadeira vitória sobre a maldade, sobre o sofrimento, sobre a morte, porque esta vitória não é nossa, é dele e está nele, Jesus. Porque na cruz Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o leito de um hospital, a doença, a Covid-19, enfim, a morte. Essas realidades não podem tirar a vitória de quem tem a alma já curada por Ele, Jesus Cristo. E porque Ele venceu a morte, ressuscitando, se fizermos dele o Senhor e Salvador absoluto de nossas vidas, este nosso Salvador e Senhor, por meio do seu Santo Espírito, nos fará senti-lo conosco, em todos os momentos, inclusive naquele, quando estivermos no vale da sombra da morte. Então façamos de Jesus Cristo o nosso pastor agora, se ainda não o fizemos. E se já o fizemos, lembremos-nos disso nas horas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas amarguras. Confessemos Jesus como nosso Senhor e Salvador absoluto, e de uma forma ou de outra, eu e você vamos sempre achar as verdes pastagens para repousar, as águas tranquilas para a restauração do vigor das nossas vidas e almas. Sempre acharemos os caminhos da justiça de Deus, norteando nossas vidas, para que vivamos vidas que lhe agradem. E aí quando a morte chegar, quando ela chegar no tempo de Deus, por causa da atuação constante do Espírito Santo, eu e você não temeremos, porque Ele, Jesus, estará nos tomando para sempre, para que então, finalmente, a gente possa desfrutar da realidade maravilhosa que será Deus limpando dos nossos olhos toda lágrima, a morte não existir mais, nem mais o pranto, nem clamor algum, nem dor nenhuma, porque as primeiras coisas estarão e para sempre no passado. Apocalipse 21:4. Que Deus nos abençoe, nos ajude e nos faça, irmãos, ter a convicção cada vez mais forte de que, em que pese as nossas discrepâncias, em que pesem as nossas dificuldades de seres humanos, quando nós nos tornamos em ovelhas de Jesus Cristo, nós pertencemos a Ele para sempre. Se há uma coisa que Jesus, o bom pastor, nunca faz, é abandonar ou abrir mão das suas ovelhas. Amém.
Vamos passar agora para um momento de louvor e consagração. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Provérbios 3, 17. Meus irmãos, vamos entrar nesse momento na parte de dízimos e ofertas. Os dados bancários da nossa igreja com certeza devem estar aí no vídeo para vocês. Mais uma vez, agradecer aos irmãos pela fidelidade a Deus e a sua igreja, por manter o trabalho aberto aqui na Igreja Batista do Parque São Basílio. Que Deus continue abençoando ricamente a todos e aqueles que estão também em dificuldade nesse momento, de emprego, que Deus possa também estar agindo na sua vida também. Vamos agora para o hino HCC 592. Lar feliz nós vamos ser. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Salmo 127, 1. Nestes dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter, cada um pondo em Deus a confiança. Sendo assim, lá feliz nós vamos ser, com amor lá feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter, cada um cultivando a tolerância. Sendo assim, lá feliz nós vamos ser, com amor lá feliz nós vamos ser. Nestes dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter, pais e filhos buscando harmonia. Com Jesus, lar feliz nós vamos ser, com amor, lar feliz nós vamos ser. Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças, Senhor, te agradecemos pelo grande privilégio, Pai, que nós temos de trazer à tua casa os dízimos, as ofertas, Pai, e entregar, Senhor, uma parte daquilo, Senhor, que tu tem nos dado. Pai, nós te pedimos, Senhor, que as ofertas que têm sido entregues, que o Senhor continue abençoando as mãos que têm administrado, Pai, para que nada falte, nenhum recurso, para que tudo seja, Senhor, feito da melhor forma possível, para ação social, para missões, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu infinito amor e misericórdia para conosco. Pai querido, nós também te pedimos por aqueles que estão em dificuldade, Senhor, e que muitas vezes têm um grande desejo no coração de contribuir, Senhor, mas pelo momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que muitas famílias, Pai, estão passando necessidades. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e nos ajude, Pai, de forma que nós possamos também chegar até elas, Pai. Muito obrigada, Senhor, nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Declaração final. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontrei satisfação. Salmo 119, 35. Senhor, leva-nos de volta às nossas vidas diárias, e onde quer que nós estejamos. Não permitas que nos acomodemos
e nos tornemos indiferentes à nossa responsabilidade na sua seara. Dá-nos o teu consolo para vencer os males da noite, da vida. Ajuda-nos a crer que por tua causa nunca seremos provados além das nossas forças. Em nome e pela graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí o que dizemos ao final dos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para servir. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno és Senhor, digno és Senhor. Senhor poderoso e